Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a história da pessoa com deficiência, mas eu queria só ressaltar alguns pontos que considerei importante em relação a esse movimento histórico. Isso porque quando a gente faz uma busca rápida assim no YouTube, nos textos, na Cielo, em alguma fonte, já tem bastante trabalho, bastante coisa, bastante conteúdo, documentários em relação à história das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Então eu quero só destacar alguns pontos de um texto que eu estou usando como base, mas que aparece em vários documentos históricos em relação às pessoas com deficiência. Bom, uma coisa que eu preciso destacar já de cara é que é uma história marcada por exclusão, por segregação, por extermínio, ou seja, é uma história marcada por desigualdade. Quando a gente olha lá na antiguidade, os historiadores, eles fazem levantamento em diversos documentos históricos, como a literatura grega e romana, até documentos religiosos, mas que têm o seu valor histórico. E aí, quando eles analisam esses documentos, a gente consegue ter uma noção qual era o papel da pessoa com deficiência em determinada cultura, em determinado momento histórico. E aí o que a gente observa? Exatamente isso, que era na antiguidade, por exemplo, essas pessoas elas eram exterminadas, elas não tinham valor enquanto pessoas. Lembrando que a gente está falando de um momento histórico em que havia uma minoria de pessoas no poder e uma maioria absoluta que eram dominadas, né? Eram servos ou escravos, eventualmente. E nessa lógica de sociedade, a pessoa com deficiência, ela não tinha lugar, né? Era uma lógica de dominação muito clara, muito evidente. A pessoa com deficiência, então, ela era exterminada, abandonada, excluída. Com o advento do cristianismo e aí um longo período da Idade Média, se instala o discurso do cristianismo de que somos filhos de Deus e somos todos pessoas com uma alma. Isso inclui a pessoa com deficiência. Então já não daria para usar do discurso de assassinar essas pessoas, de exterminar essas pessoas, pois somos todos filhos de Deus. Bom, frente a esse discurso surgem alguns fenômenos, né? Um muito importante que surge nesse momento é o modelo caritativo. O que é o modelo caritativo? É um modelo de caridade, de fazer a caridade em relação à pessoa com deficiência. Uma filantropia muito própria da ideia cristã da Idade Média, né? Então, a pessoa com deficiência, ela começa a ser vista como alguém que precisa de caridade, que precisa dessa ajuda. E as pessoas vão exercer, então, o bem ao ajudá-la. Ela é vista, então, como uma pessoa incapaz totalmente, de exercer a sua cidadania. E ela precisa dos outros para a sua existência, o seu sustento. Mas aqui eu queria fazer alguns parênteses sobre algumas características da Idade Média, como por exemplo, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm um comportamento que é diferente do padrão, né, do esperado. E pensem isso em uma sociedade, em um momento histórico, que a única explicação que se poderia dar era teológica. Ou seja, não se sabia por que aquela pessoa tinha aquele comportamento, não se sabia explicar. Portanto, muitas pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, assim como outras pessoas com transtornos mentais, eram consideradas pessoas que estavam endemoniadas. E qual era a solução para as pessoas consideradas endemoniadas na Idade Média? O exorcismo, e aqui a gente tem que ressaltar que não é o exorcismo que nem o Exorcista, esses filmes que existem, não é com aguinha benta, não, era com tortura que era feito, uma prática bastante desumana, vamos colocar nesses termos, e se a pessoa não se curasse dos seus demônios, coisa que não ia acontecer porque ela não estava com demônio no corpo, né? O que acontecia? Essas pessoas eram exterminadas também. Então o extermínio em relação à pessoa com deficiência, ele não termina, ele muda uma perspectiva, vamos dizer assim, que até a gente pode observar como um pequeno avanço histórico, um avanço em relação à visão que se tem da pessoa com deficiência,
mas ela não faz parte enquanto igual, enquanto cidadã, como as demais. E se ela tivesse um comportamento considerado fora do padrão, ela corria o risco de ser exterminada. Preciso ressaltar, por exemplo, um fenômeno histórico, que também eram pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, que eram muitas vezes os bobos da corte. E colocavam uma roupinha lá engraçada na pessoa e, como ela tinha um comportamento diferente, ela servia inclusive de animação ali para os reis, para algumas das pessoas que estavam no poder. Então, algumas que sobreviviam ainda eram ridicularizadas. Com o declínio da Idade Média, do cristianismo, e o advento de uma sociedade baseada na lógica da burguesia, ou seja, agora poucas pessoas que estavam no poder eram os donos de produção e a maioria que estava dominada eram as pessoas que precisavam vender sua força de trabalho, ou seja, o proletariado. Essa lógica de sociedade, ela é muito pautada na produtividade. Então aqui eu vou destacar, e aqui estou fazendo alguns pulos históricos, mas eu vou destacar aqui o momento da Revolução Industrial, por exemplo. Então a gente coloca aí, neste momento histórico, o quanto que a máquina vai substituindo o homem na produtividade e quem é dono do produto não é mais o trabalhador, e sim o dono da produção, os donos das fábricas, os donos das indústrias. Nesse sentido, o trabalhador ele tem que vender sua força de trabalho e torcer para alguém querer contratar essa força de trabalho. Onde fica a pessoa com deficiência em uma lógica em que se precisa ser produtivo. Essas pessoas continuavam sendo segregadas, continuavam sendo excluídas enquanto cidadãs. Preciso destacar também o quanto que essa exclusão afeta a questão da educação. Então, mesmo quando a educação começa a ser destinada aos trabalhadores, de uma forma muito restrita, obviamente, mas quando há alguma educação para eles, a pessoa com deficiência também vai ser excluída da educação. Por quê? Porque é uma educação para o trabalhador, é uma educação para formar mão de obra trabalhadora. E a pessoa com deficiência, já que ela não é considerada uma pessoa que pode produzir, que pode ser produtiva e contribuir com os meios de produção, ela acaba sendo excluída inclusive da educação. Com o final da Idade Média, portanto, e o advento então de outras tecnologias e ciência, avança-se também em relação à ciência e à medicina. A medicina, então, ela começa a tentar entender o fenômeno deficiência do ponto de vista não mais teológico, mas científico. E qual que vai ser o paradigma que as pessoas com deficiência vão se deparar? O paradigma de institucionalização. E aqui já ressalto, não só a pessoa com deficiência, várias outras pessoas consideradas anormais para a época. Esse paradigma de institucionalização, ele surge aí por volta do século XVIII, ganha força no século XIX e perdura aí até meados do século XX, pelo menos aqui no Brasil. Então, nesse longo período histórico, as pessoas com deficiência elas vão ser institucionalizadas. Tem um texto que eu preciso deixar registrado que se chama O Holocausto Brasileiro. É um livro, mas também há um documentário relacionado ao Holocausto Brasileiro, que é uma grande pesquisa que mostra o que aconteciam nessas instituições que eu estou nomeando aqui nesse paradigma de institucionalização. Ou seja, essas pessoas com deficiência elas eram internadas em manicômios, em asilos, sob o pretexto de que seriam cuidadas, seriam educadas, reabilitadas para poder voltar a viver em sociedade. E não era isso que acontecia. Essas pessoas entravam nas instituições e ficavam lá. Em meados do século XX, no Brasil e no mundo, também começa uma discussão sobre os direitos civis das pessoas. Várias minorias começam a se organizar reivindicando direitos. E aí o movimento das pessoas com deficiência também começa a se organizar no sentido de reivindicar alguns direitos em relação às pessoas com deficiência. E uma das reivindicações é a institucionalização, ela não é boa. Então, liberdade é terapêutica. Não dá para fingir que você está tratando alguém que está preso, que está institucionalizado. Começa, então, um movimento de desinstitucionalização. Então, as pessoas
além de elas serem menos internadas, né, começar a ter uma outra proposta, um outro ponto de vista em relação às pessoas com deficiência, elas começam também a ser desinstitucionalizadas, saírem das instituições que estavam presas. Especialmente na década de 60, pode-se considerar aí como um grande marco no Brasil e no mundo pelos movimentos dos direitos civis. Vários movimentos se organizaram. E aqui no Brasil também a década 1960 é uma década marcada pelo surgimento de várias instituições voltadas agora para prestar serviços às pessoas com deficiência. São organizações, então, que surgem para acolher essas pessoas com deficiência, mas também para habilitá-las a viver nessa sociedade. Surge aí um outro paradigma, que é o paradigma de serviços. É preciso dar serviços para que a pessoa com deficiência, ela se normalize, ela se torne normal para poder viver nessa sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente observa que tem um avanço histórico inegável, essas pessoas já não estão institucionalizadas, elas são, enquanto visão de mundo, né, no padrão da época, elas precisam de serviços, precisam de acompanhamentos para que elas se desenvolvam, para que elas possam se adaptar a essa sociedade. E sem dúvida é importante que as pessoas com deficiência possam se adaptar a essa sociedade, mas não só elas. Então, um exemplo que eu costumo dar, pense em uma pessoa que está usando cadeira de rodas, está plenamente adaptada, ela circula pelos meios e tudo mais, mas se depara com uma escada, sem nenhuma outra acessibilidade, nenhuma rampa, nenhum elevador. Ou seja, não importa o quanto ela se adapte, se a sociedade não se adaptar também para que ela possa circular e exercer sua autonomia, ela vai lidar com impedimentos que vão para além dela. Portanto, o problema de se propor uma normalização é que a responsabilização por se adaptar ou não a essa sociedade recai somente no indivíduo. Ele não se normalizou, ele precisa se normalizar para viver nessa sociedade. Então, por mais que o paradigma de serviços seja um avanço histórico se comparado com os anteriores, ele é problemático, porque a visão fica somente no indivíduo. Ele precisa dar conta de viver numa sociedade que não se adapta a ele de volta. E por fim, eu quero destacar a discussão que começa a surgir aí a partir da década dos anos 90 e que ganha força agora, século XXI, que é o paradigma de suportes. O paradigma de suportes, ele entende que a sociedade precisa se adaptar ao indivíduo. Então é a sociedade que precisa dar o suporte necessário para que a pessoa com deficiência, assim como qualquer pessoa que tenha alguma necessidade específica, que ela tenha o suporte necessário para viver nessa sociedade como qualquer outro cidadão. Então, é a sociedade que precisa prover rampas, acessibilidade, tradutor e intérprete de Libras, se necessário. A instituição escolar, por exemplo, ela tem que dar conta de recursos, de tecnologias assistivas, enfim, é a sociedade de forma ampla que precisa se adaptar para que todo mundo possa circular nessa sociedade. É claro que o indivíduo, com ou sem deficiência, todo mundo precisa se adaptar a essa sociedade, mas não somente o indivíduo, a sociedade também precisa se adaptar para poder ser inclusiva, para que todo mundo possa circular por esses meios. Para finalizar, eu queria destacar alguns conceitos que eu usei nesse vídeo, que são próprios do autor que eu estou usando hoje. Tem outros autores que usam outras terminologias, eu acho que vai ser legal trabalhar isso em outros vídeos, mas só para destacar no que se refere a este vídeo alguns termos que eu usei. Quando eu me refiro à exclusão, eu estou falando de um fenômeno em que essas pessoas não são vistas, né? Elas são excluídas mesmo de uma lógica de sociedade. Quando eu me refiro à segregação, estou falando de um fenômeno em que essas pessoas elas começam a ser agrupadas, mas ainda assim elas não são tidas como membros, como parte dessa sociedade. Quando eu me refiro à integração, é um fenômeno em que essas pessoas já estão juntas com as demais, mas não plenamente incluídas. É um fenômeno que eu observo muito em algumas escolas, que às vezes se dizem inclusivas, mas apenas integram a criança, ou seja, apenas matriculam, mas ela fica ali esquecida num canto, às vezes com auxiliar, só ela é auxiliar, esquecida ali no canto. Ela tá junto,
mas está à margem, né? Ela não está plenamente incluída, ela está incluída à margem. E aqui eu já estou falando da terminologia de outros autores, mas enfim, estaria apenas integrada e não incluída plenamente. E a inclusão de fato seria a possibilidade de todos poderem circular, exercer sua cidadania, indistintamente, claro, levando em conta que temos necessidades diferentes, que as pessoas com deficiência têm impedimentos de outra natureza, mas somos todos cidadãos. Portanto, a inclusão plena só poderia acontecer numa sociedade plenamente inclusiva, o que não corresponde à nossa atual sociedade, que já exclui na sua base, já exclui nessa lógica de alguns poucos no poder e uma grande maioria tendo que vender sua força de trabalho até hoje. Então, quando a gente fala então de desigualdade, a gente tem que olhar para uma questão muito, muito ampla dessa sociedade. Quero ressaltar um documentário que, além de trazer a história das pessoas com deficiência, no Brasil, ele traz um lugar de fala, ou seja, são pessoas que fizeram parte de um movimento de luta. Quando a gente fala de direito de pessoas com deficiência, da possibilidade dessas pessoas poderem falar por elas poderem solicitar esses suportes necessários que elas precisam, que a sociedade tem responsabilidade em dar conta, a gente está falando de uma história de luta de um movimento das pessoas com deficiência. Então aqui eu quero deixar uma recomendação de um documentário chamado História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Esse documentário ele tem 1 hora de duração aproximadamente, mas ele é muito bom, ele é muito interessante para entender que nenhum direito é dado de mão beijada, né? Nenhum direito é adquirido sem muita luta. Infelizmente, precisamos sempre estar lutando pelos nossos direitos. E o movimento das pessoas com deficiência, eles têm uma história própria aqui no Brasil que apresenta que nada desse percurso histórico foi aleatório, foi decorrente de muitas e muitas e muitas lutas para que as pessoas conseguissem chegar hoje onde estamos. Tá longe do ideal? Talvez esteja, mas também porque temos questões históricas que limitam ou às vezes até impedem que a gente avance mais no que se refere à democracia. Mas tudo que há de democracia hoje em relação às pessoas com deficiência é resultado de muita luta dessas pessoas. Bom, gente, com isso eu encerro esse vídeo, claro, trazendo elementos muito distantes um do outro, mas que traz aí uma primeira noção sobre como a história das pessoas com deficiência é marcada por desigualdade e o quanto temos que avançar a favor da inclusão de todos. Obrigada, até a próxima!